Oi, gente, voltando aqui o estudo da Gênese. Fiquei uma semana exatamente sem fazer o estudo, porque eu fiz uma cirurgia, tá, gente? Eu tive um bom motivo. Não vou pegar testado, não, porque a espiritualidade deixou, viu? Mas vamos continuar aqui. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-la explicará todas. Está no Evangelho de João, capítulo 14, 16 e Mateus 17. Gente, olha Jesus prometendo lá atrás, isso aqui antes de Kardec, que ele enviaria o Espírito de verdade. Quem leu, né, as obras de Kardec viu o Espírito de verdade ali se apresentar por várias vezes, né, respondendo perguntas, instruindo-nos. E esse Espírito de verdade, segundo consta aí, depois de muitos estudiosos nos disserem, é o próprio Cristo, né, trazendo para nós o Consolador mais uma vez. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daqueles que completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. O que Jesus está dizendo para nós? Lembra lá que ele ensinava por parábolas? Aí a gente não entendia as parábolas. Até hoje a gente não entende muito bem, a não ser depois que Kardec traz as explicações para nós. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou na própria Gênese, que a gente vai acabar conhecendo ali alguns ensinamentos que Jesus trouxe aqui com mais clareza hoje. E quando Jesus falou assim, olha, eu falo por parábolas porque eles ainda não são capazes de compreender. Mas se hoje ele trouxe para nós essas explicações, né, nas obras do Consolador, é porque ele já considera que a gente está apto. Né, que hoje chegou o dia que a gente já está no ponto de compreender. Então, gente, só não vai compreender quem não quer. Só não vai estudar para compreender quem está com preguiça. E ficar com preguiça de fazer aquilo que Cristo pediu, aí é vergonha, né, gente? Senão um retrocesso na nossa evolução. Vamos lá? Por que chama ele ao novo Messias Consolador? Por que ele está chamando, né, o novo Messias ou o Espiritismo de Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daqueles que ele achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Mas agora, como eu estava dizendo, não dá mais para evitar de esclarecer aquilo que Jesus disse. Porque Jesus é o nosso governador espiritual, é o Filho de Deus vivo, é o que sabe tudo sobre nós e sobre os planetas que nós habitamos. Então, fugir hoje daquilo que ele vem nos trazer é fugir da nossa responsabilidade evolutiva. E nós não queremos fugir da nossa responsabilidade evolutiva, não é? Então, quando a gente vê ali Jesus falando assim, ó, que ele prevê que nós teríamos necessidade de consolação, vamos analisar? Quem precisa de consolação? Quem precisa de consolo? Quem está passando por situações difíceis. Quem está passando por choro. Quem está passando por tristeza. Quem está precisando de um consolo, né? Resumindo. E por que ele sabe que nós precisamos de consolo? Porque ele previu que a gente ia ficar mal? Não, porque nós estamos habitando um planeta cheio de provas. Vem uma prova,
Passa, vem outra. Passa na prova, vem outra. E expiação. O que é expiar? Expiar é, de alguma forma, deixar que a lei da ação e reação haja em nós. O que eu fiz de errado, eu vou sofrer na pele o que eu fiz. Então, eu vou acabar tendo que expiar o meu erro. E passando por uma prova, certamente não muito fácil, para expiar o meu erro. O que seriam essas provas? Doenças, dificuldades, tristezas, outros males? Sim. Vou ter que passar? Vou. Mas vou conseguir passar numa boa? Vou, desde que eu tenha fé que eu vou conseguir, porque eu sou acompanhada aí por uma gama de pessoas do mundo espiritual que me amam, né? Começando por Jesus, né? E claro, por Deus sempre, né, gente? Então, não vamos esquecer que o Consolador está aí justamente para nos ajudar a passar por essas dificuldades. Então, vamos lá. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que só eles podiam adquirir com o tempo e sem os quais não compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germen, faltando-lhe só a chave para aprender o sentido das palavras. O que é estado de germen? A semente foi lançada. Trabalhe-se a terra. O agricultor cuida da terra. E eis que a semente está brotando hoje. Espera-se que, com o esforço da semente e da terra e da própria planta que somos nós possamos gerar frutos. Porque o agricultor é cuidadoso, não sai de perto. Se a plantinha morrer, não é culpa dele, porque ele está ali o tempo todo, né? Mas a gente precisa aprender a buscar os nutrientes mais importantes, para que a gente se desenvolva e produza bons frutos. Concordam? Vamos lá. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem os ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar e conhecer as leis da natureza, e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, e as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da terra e a crença dos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da terra? Ou seja, antigamente, ai de quem falasse sobre, né, os períodos de formação da Terra, né, as eras geológicas, né? Se falasse que a Terra era redonda, então, né, a pessoa já ia ser crucificado antigamente, né? Como Galileu Galilei sofreu quando ele disse que a Terra era redonda, não é verdade, gente? Por quê? Porque as verdades, elas são apresentadas de acordo com o conhecimento, e especialmente o conhecimento científico. Aqui está falando dos teólogos. Quem são os teólogos? Os teólogos são aqueles que estudam, né, a lei de Deus. Né? Teo vem de Deus, logia é estudo de Deus, estudo da lei de Deus. Mas é tudo falível, tudo que é do homem é falível. Né? Mas quando apresenta ciência, religião, né, filosofia, que é o que a doutrina espírita traz, tudo junto, comprovando o mesmo fundamento, é o quê? É que não dá mais para a gente deixar de acreditar, né? Que tudo tem a sua razão de ser e tudo tem o seu fundamento. Então já não é mais uma fé cega. Não, eu acredito porque os teólogos me obrigam. Não, eu acredito porque o pastor obriga, que o padre obriga, né? Porque
o dirigente da Casa Espírita obriga. Não, eu acredito porque hoje eu formei, né, através do meu conhecimento, através dos meus estudos, eu formei hoje uma concepção da verdade que Jesus propôs, não é isso? 10 minutos se passaram, prometi que era 10 minutinhos só para ninguém ficar cansado diariamente. E agradeço a todos, especialmente a Jesus por nos apresentar, né, esses aspectos da nossa evolução tão necessários. Obrigada.